queridíssima fonoaudióloga Maiana Magalhães, isso mesmo. Ela está aqui no nosso estúdio, já se encontra aqui toda elegante, gente, maravilhosa, para conversar com a gente e explicar melhor a importância da intervenção precoce e os sinais de alerta para o atraso de fala. Aí você tá, como assim, Vanusa? Olha, presta atenção, mãezinha. Neste final de ano, muitas crianças nasceram. Neste final de ano, muitas crianças nasceram. E você que está assistindo o nosso programa agora, é para você, mãe. Mas, Vanusa, meu bebê só tem 2 meses, só tem 5 meses, ainda não está nem com um aninho. Mas eu te garanto que para chegar num ano, em 2 anos, é rapidinho. E aí é importante que um momento como esse, você aproveite para tirar todas as suas dúvidas de que no futuro você venha fazer. Né? No futuro você vai dizer, por que meu filho tá com atraso de fala? Tá tão estranho. Filho de fulano, filho de ciclano, começou a falar nesta época e o meu ainda não falou. Aí vem as preocupações. Calma, calma. Para isso a gente trouxe aqui uma fonoaudióloga maravilhosa para conversar com a gente. Por quê? Muitas mulheres na pandemia tiveram filhos que hoje estão com 2 aninhos, 3 aninhos e que estão falando que o filho não quer falar, está com dificuldade de falar. Por que esse atraso de fala? Vamos saber. Agora, com ela. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Vanusa. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Melhor ainda poder orientar os pais, sim, né? As sim. mães, né? Como você falou, nosso interesse é explicar um pouco, né, sobre essa intervenção precoce em crianças prematuras, né? Mostrar para os pais os sinais de alerta, né, sobre essa questão da dificuldade, porque é muito comum você ouvir falar sobre atraso de fala em crianças com diagnóstico de autismo, né? Então a gente tem que alertar os pais que não é somente crianças com autismo que tem atraso de fala. Então, o que a gente orienta, né? A gente precisa ficar atento a alguns sinais, como o olhar, o gesto e as vocalizações. E a criança, após o nascimento, ela tem esses sinais, elas conseguem nos mostrar, né? A criança não nasce falando, mas ela consegue direcionar o olhar, ela reconhece a voz da mãe, ela começa a vocalizar no primeiro mês, no segundo mês, né? Ela começa a dar sinais de interação. Então, eu acho que a gente precisa mostrar para esses pais, né, que a criança, quando ela tem um acompanhamento, um monitoramento dessas fases do desenvolvimento da linguagem, da fala, da audição, é mais fácil a gente conseguir detectar alguma alteração e intervir. Por isso que é importante a gente dar essas orientações. O que a gente fala agora nesse momento para as mães que estão assistindo o nosso programa? Porque tem uma conversa gigantesca, por isso que a gente teve o maior interesse de trazer, de que crianças estão com atraso de fala, principalmente da pandemia para cá. Isso de fato está acontecendo ou isso é um mito? Não, isso de fato está acontecendo, né? O número de famílias em busca do fonoaudiólogo aumentou absurdamente de 2020 para cá. Por que será? Primeiro porque os pais passaram mais tempo com os filhos, então ficou mais perceptível essas dificuldades da criança. Né? Então, muitos pais chegam, por exemplo, no consultório e dizem assim, doutora Maiana, eu brinco com meu filho, eu compro brinquedos, eu crio estratégia de estimulação, mas ainda assim o meu filho não consegue falar. Então, eu não sei mais o que fazer. E são esses sinais que não é toda criança que, mesmo você estimulando em casa, como mãe, como pai, né, vai conseguir falar, é um sinal que ele precisa de um acompanhamento com o fonoaudiólogo. Né? Então, é por isso que a gente precisa alertar essas famílias quanto a esses sinais, no sentido de dizer assim, opa, tem alguma coisa errada, eu não tenho certeza ainda, então eu vou buscar. Então, a gente vai iniciar logo explicando para quem está em casa o que é esse atraso de fala. Pronto. Existem os marcos do desenvolvimento, tanto motor, como a parte cognitiva, como da linguagem, tá? Primeiro, eu acho que é importante os pais sempre terem aquela caderneta de saúde que orienta muito bem isso, né? A questão do desenvolvimento da linguagem, o que é esperar uma criança de 2 meses, de 3 meses, de 6 meses. Tendo essa informação, fica mais fácil do pai conseguir identificar se a criança está dentro do esperado ou não. Quando é que a gente classifica uma criança com um atraso de fala? Principalmente a partir de 1 aninho.
que tem alguns marcos importantes, que é a chegada do andar, é a chegada das primeiras palavrinhas, mas acontece que tem algumas crianças que começam a falar as primeiras palavrinhas por volta de 11 meses, porém depois perde isso. E a mãe fica na dúvida, né? Como também tem crianças que começam a falar com 1 ano e 6 meses, que já está dentro do atraso, e a mãe ainda fica na dúvida, será se é porque era esperado para ele mesmo? Será se eu tenho que esperar 2 anos? E aí onde a gente precisa se atentar a isso, né? 1 ano, a criança já começa a dar os sinais das primeiras palavrinhas, que são palavras ainda deficientes, como mamã, papá, começa a dizer nenê. Então, são algumas palavrinhas que a criança começa a utilizar no cotidiano, tá? Isso a gente tem que observar e a gente pode, de uma certa forma, ajudar nesse desenvolvimento dessa criança? Sim, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa orientar os pais no sentido de como estimular em casa. Sim, né? Como é que a gente pode fazer isso? Primeiro ponto, essa questão do olhar diz muito se a criança está dando atenção. É o que está acontecendo entre a gente. Que muitas vezes confunde no atraso da fala se a criança tem ou não tem o autismo ou qualquer outra situação. E é importante a gente chamar a atenção para esses pais, porque eles vão, de uma certa forma, ser ajudados. Por quê? Porque a gente sabe que a questão do autismo muitas vezes se descobre depois dos 4 aninhos de idade, né? Isso. Às vezes sim, mas tem como a gente observar. Você está falando do olhar, isso é tão interessante. Essa questão do olhar, ela diz muito se a criança está dando uma atenção, certo? Então, por exemplo, eu como mãe, eu chamo meu filho várias vezes, Mariana, Mariana, e eu tenho uma convivência com a minha filha. E aí, mesmo assim, ela não direciona o olhar, eu já tenho que ficar com aquela alerta. Será que minha filha está ouvindo? Sim. Olha só, primeiro, um ponto importante, antes que eu esqueça. A fala, ela aparece quando eu escuto. Eu preciso dessa audição. Às vezes acontece da criança fazer o teste da orelhinha, quando bebezinho, assim, após o nascimento, mas ainda assim pode, durante os primeiros 6 meses, durante os anos de vida, a criança ter uma otite e a mãe não saber, a criança às vezes chora. Então, assim, tem que ser avaliada essa criança para descartar qualquer alteração auditiva. E aí, o que acontece? Minha filha está ouvindo, Maiana, porque tem barulhos fortes que ela direciona o olhar, mas quando eu chamo, ela não demonstra interesse. Esse é o primeiro sinal, tá? A questão dos gestos. A criança, ela não nasce falando, como eu já mencionei. Mas a criança, ao longo dos meses, né, ela vai começando a dar sinais de comunicação. Então, a criança, ela vai o quê? Usando os gestos, o apontar, hiperativo, declarativo, que é indicando o interesse dela, né, como também a gesticulação, a vocalização. Então, a criança, ela começa com o choro, né, os gritinhos, as vogais, depois vem os balbucios, aí mistura com os jargões, até começar a ter as primeiras palavras. São sinais que dá para ser percebidos. Nossa, sabe? Como é interessante. E como você mesmo falou, muitas mães têm uma certa dificuldade. Meu filho está com atraso de fala. Eu queria colocar na creche, mas eu tô com medo. Isso acontece muito também, né? Muito. Logo, isso vem de uma orientação até da equipe dos pediatras, né? Coloque na creche, porque o que vai acontecer na creche? O objetivo é principalmente a interação. Sim. Essas crianças passam muito tempo, às vezes, com a babá, às vezes nas telas. Então, isso não está estimulando a comunicação. Quando é direcionado para colocar na creche, é na intenção de haver uma interação com outras crianças. E é isso que acontece mesmo. Sim. A criança, ela chega com um repertório novo, ela chega com palavrinhas novas, e a mãe, nossa, eu nunca falei isso, essa criança está falando isso. Então, é importante esse contato. Mas muitas crianças conseguem desenvolver essa fala sem precisar ir para a escola, sabe? Então, vai muito do contexto familiar, né? Precisa fazer um traçado de um perfil dessa família para saber se realmente essa criança precisa ir para a escola nesse momento, caso não tenha ninguém para estimular. Agora, doutora, eu achei super interessante a questão do lado auditivo. Sim. Eu achei super interessante, porque às vezes o atraso de fala pode ser justamente, não que ela não vá ouvir, a própria questão mesmo da inflamaçãozinha. Sim. Quer dizer, ou ela ouve menos, né? Isso. E aí essa questão da não atenção é algo que chamou atenção e que vai com certeza abrir os olhos das mães. E outra questão que a gente também queria muito falar, se tem essa relação da conversa que a mãe tem com o bebê na barriga. Sim. Se isso influencia também neste atraso ou não, ou isso não tem nada a ver?
nós sabemos que essa interação acontece ainda com o bebezinho dentro da barriga, né? Por volta da 20ª semana de gestação, a criança já está, vamos dizer, com essa audição já pronta para ouvir o ambiente externo, mesmo ainda dentro da barriga. Então, a gente orienta, sim, as mães conversar, acariciar o bebê que eu digo a barriga, né? Então, assim, o que a gente observa? A criança, após o nascimento, ela consegue identificar a voz materna da mãe. É a pessoa mais próxima do bebê. A gente sempre diz, cante para o seu filho, converse com ele. Quando você estiver dando o peito, né, para a questão da amamentação, direcione o olhar, busque esse olhar, mude, alterne também o lado das mamadas, porque isso vai influenciar também no sistema vestibular, porque tem isso também. Não é só uma postura, tem essa questão do ouvidinho estar aqui desse lado, desse momento ficar melhor, depois do outro lado. Então, tudo isso também vai influenciar. Porque muitas vezes, quando a mãe está ali amamentando, ela está pensando no peito que vai ficar menor ou maior. Isso. E aí ela muitas vezes não para pensar que não é só isso. Não é só isso. Bem mais além. É bem mais. A postura da criança vai influenciar também, né? Essa questão de você direcionar o olhar e conversar e cantar, tudo isso você está estimulando de forma natural, muito simples. Maiana, eu queria que você pudesse também falar para aquela mãe que está assistindo o nosso programa que ama falar como neném para os filhos. O filho chega aos 2, já está indo para os 3 e ela continua com a mesma conversa que o filho tem. Isso influencia? Sim. Olha só, nós, seres humanos, nós aprendemos através da imitação. A criança, principalmente, aí, menores de 3 anos, é muito isso. Ela, com o tempo, ela vai diferenciando, né? Vai usando a imitação e depois vai tendo uma fala mais funcional. Quando você fala com uma voz mais infantilizada, a tendência é que o seu filho fale mais infantilizado. Então, use uma linguagem natural, que eu digo, nada de diminutivo, nada de aumentativo. Use mesmo o seu tom de voz para que essa criança consiga imitar você, porque a tendência é isso. A gente tem crianças com 3 anos, 5 anos que falam igual um bebê. E isso, para mudar, não é tão simples, requer um tempo, né? Porque tem que mudar também a linguagem, a forma de comunicação dessa família. Então, a nossa orientação é que não façam isso, converse com o seu filho de forma natural, sem diminutivo, sem muita melancolia, né? De forma mais infantilizada, diminuir isso. Na verdade, se pudesse tirar. Mas tem um lado muito afetivo, muito amoroso, tem isso também. Mas tem que tirar. Olha, você imagina que eu tenho um filho de 23 anos que eu ficava chamando Renatinho até um dia desses. Renatinho, com 23 anos. Quando eu mostrava o tamanho do Renatinho, todo mundo se assustava. Até que um dia eu falei, não, gente, acabou. Uma amiga disse, Vanus, nada de Renatinho. Renato, a partir daquele momento, Renato. Então, assim, isso de uma certa forma realmente influencia. Influencia. O meu filho de 15 anos, o Gustavo, ele aprendeu a chamar o primo dele de Piminho. Hoje ainda ele continua chamando de Piminho. O Gustavo é priminho ou primo. Não, mamãe, eu aprendi assim e ele continua falando assim. Então, assim, isso é muito do exemplo, né? Sim, e é muito bom a gente falar sobre isso e é bom a gente dar exemplos da gente para que a gente possa mostrar para você que isso acontece na vida de todo mundo, mas que a gente pode mudar. Basta só a gente ter um pouquinho de força de vontade e procurar o especialista certo. Sim. Estamos aqui com uma delas. Então, se você quer entrar em contato, se você quer ter um profissional à altura, se você quer ter a certeza de que teu filho está com uma demora na fala, mas que tudo tem seu tempo e que você pode também ficar tranquila, calma, porque nem tudo é problema. Não. Né? O problema é você continuar com ele dentro de casa sem procurar uma solução, não é verdade? Isso, é por isso que a gente sugere que a criança, né, que a família procure fazer um monitoramento, uma avaliação uma vez ao mês, para ter essa certeza, principalmente as crianças prematuras, né, que tem um risco muito grande de ter um atraso de fala. Exames, para a gente finalizar essa conversa, são importantes? Sim. Dentro da fonoaudiologia, a gente tem o teste da orelhinha, né, que é quando a criança nasce. O teste da linguinha também, que detecta alguma alteração, alguma malformação, né, com relação à língua. Tem os exames audiológicos, né, que é para saber, já são criancinhas maiores, para saber se tem alguma perda auditiva, enfim. Tem muitos exames que a gente pode estar sugerindo, mas é importante a gente poder sempre estar dizendo para os pais o que é esperado, explicar isso muito bem para eles, que eu acho que vai ser muito mais fácil eles identificarem também em casa.
Quero agradecer pela sua presença. O Instagram da nossa doutora vai aparecer aí na telinha, tá bom? Para que você possa, então, entrar em contato, aproveitar as dicas. E a doutora vai reforçar falando o Instagram dela para quem está em casa também nos assistindo, não ouvindo, mas entendendo. Isso, né? isso. Eu acho que é isso mesmo, Vanusa. Muito bom poder estar aqui participando e poder falar um pouco sobre esse desenvolvimento da fala, né? O que angustia os pais, o que os pais mais querem que a criança fale, se comunique, diga o que está pensando, e eu acho que é isso mesmo. Tudo que a gente está fazendo aqui é válido. Muito bom. Qual é o Instagram? Center Maiana Magalhães.